Meu nome é Paula Costa, eu sou professora da Faculdade de Engenharia Elétrica e de Computação da Unicamp e essa é a segunda aula da disciplina EA 513, Circuitos Elétricos. Nessa aula eu vou falar sobre leis de Kirchhoff e eu vou discutir também o entendimento de qual é o número mínimo de equações necessárias para que a gente consiga analisar um circuito elétrico por completo. Tá? Então, para começar, eu vou dividir com vocês alguns termos que a gente vai usar com frequência na disciplina e que é importante que a gente defina desde já. Então, o primeiro conceito é o conceito de nós de um circuito elétrico, né? Então, um nó de um circuito é qualquer ponto de conexão de dois ou mais elementos do circuito, e no caso a gente está falando de bipolos, que são esses componentes de dois terminais, indivisíveis, de comportamento ideal, conforme a gente já discutiu na última aula. Além disso, é importante que a gente saiba identificar os ramos de um circuito, né? E um ramo é qualquer caminho que liga dois nós. Então, por exemplo, aqui nesse circuito eu tenho o ramo AE, né? Então, nesse circuito, os nós eles são identificados por essas letras alfabéticas minúsculas. Eu tenho ao todo 9 nós nesse circuito, tá? A, B, C, D, E, F, G, H, I, né? E ramos desse circuito são, por exemplo, esse ramo AE, o ramo BD, o ramo CH e assim por diante, ok? Bom, nós também conseguimos identificar os laços de um circuito elétrico. Então, um laço é qualquer caminho fechado, portanto, um circuito, né? Que é formado por bipolos conectados entre si, mas ao percorrer esse caminho fechado, a gente não passa duas ou mais vezes pelo mesmo bipolo. Então, um exemplo de laço nesse circuito seria, por exemplo, esse caminho que a gente sai do nó A, passa pelo nó E, F, I, H, C, B e retorna ao A, ok? Um outro termo que eu vou mencionar nessa aula é o conceito de circuito plano. Numa outra aula eu vou acabar apresentando desenhos, exemplos de circuitos não planos, mas um circuito plano, por hora, a gente pode definir como um circuito que a gente consegue desenhar no papel sem que haja cruzamento de bipolos, tá? Então, se eu consigo desenhar o circuito sem haver o cruzamento de bipolos, ok? Eu posso dizer, então, que esse circuito é plano. E, finalmente, a gente tem o conceito de malha. A malha é um tipo especial de laço, né? Onde esse laço não tem bipolos no seu interior. Então, aquele exemplo que eu dei de laço do circuito, ele não é uma malha, porque dentro desse laço eu tenho aqui vários bipolos. Um exemplo de malha nesse circuito seria, por exemplo, essa malha representada aqui pelo caminho A, E, G, D, B, A. Então, isso é uma malha, isso aqui é outra malha do circuito, e aqui dentro a gente não tem bipolos no interior desse laço. Bom, uma coisa que eu sempre gosto de ressaltar é que a gente não perca a perspectiva do que a gente está fazendo, ok? Então, nessa aula, nós vamos estudar leis de Kirchhoff, que vão ajudar a gente a equacionar circuitos elétricos. E por que a gente quer fazer isso? Porque um dos principais objetivos da análise de circuitos elétricos é que a gente conheça as correntes, as tensões dos elementos do circuito a todo momento, em função do tempo. E por que a gente quer isso? Porque, relembrando, a gente de repente vai estar interessado em dimensionar a corrente num determinado ramo de um circuito residencial e a gente não quer que pegue fogo, a gente quer garantir a segurança dos residentes daquela casa. A gente quer, por exemplo, saber qual que vai ser o gasto de energia de um determinado circuito. A gente quer entender os mecanismos de funcionamento de um determinado circuito. Então, a gente quer saber, por exemplo, se uma determinada topologia ela se comporta como um filtro passa-baixo, ou seja, um circuito que deixa passar baixas frequências e que barra altas frequências. Para isso,
a gente precisa equacionar esses circuitos, a gente precisa analisar esses circuitos em função do tempo, em função da frequência, em função de suas amplitudes, etc, tá? Então, a gente nunca pode perder a perspectiva de que todo o equacionamento, todas as técnicas que a gente vai estar estudando, eles têm, no final, esse grande propósito, que é o das aplicações práticas. E as leis de Kirchhoff de corrente e tensão, elas nos ajudam, elas são ferramentas para que a gente atinja esse propósito, ok? Bom, dito isso, então a gente pode começar a olhar para os circuitos como um grande problema matemático, algébrico, que a gente tem que resolver. Um problema que, na verdade, é bastante interessante e que guarda aí vários pequenos detalhes curiosos e várias relações entre o mundo algébrico e o mundo físico, tá? Algumas dessas curiosidades eu vou acabar comentando aqui no contexto da disciplina, mas a verdade é que essa é uma disciplina muito interessante e quem quiser se aprofundar nisso, com certeza conseguiria aí descobrir um mundo bastante interessante, tá? Eu vou começar dizendo, então, que a gente pode olhar para um circuito elétrico qualquer, como esse circuito que está desenhado aqui à direita, e enxergá-lo como uma rede, né? Onde, no caso aqui, nós temos um conjunto de bipolos, tá? E ao observar um circuito qualquer que tenha B bipolos, né? A gente pode dizer que esse circuito de B bipolos, ele tem ali B tensões e B correntes que a gente quer descobrir quais são, para que a gente consiga analisar o circuito por completo, tá? Então, a gente pode dizer que a gente tem aí duas B incógnitas, né? B mais B. A gente tem duas B incógnitas que a gente precisa descobrir para que a gente consiga entender o circuito por completo. E da álgebra, a gente sabe que se a gente tem duas B incógnitas para serem descobertas, a gente vai precisar aí de um sistema com duas B equações independentes, para que a gente consiga resolver esse sistema e chegar no valor das duas B incógnitas, tá? Metade dessas equações a gente vai conseguir obter nos circuitos elétricos por meio das próprias relações de tensão e corrente dos bipolos que a gente conhece, tá? Então, por exemplo, para essa resistência R1, como eu conheço o comportamento físico, o modelo físico de uma resistência linear, eu vou poder dizer que a tensão 1 da resistência R1, ela se relaciona com a corrente I1 por meio da lei de Ohm, né? Então, essa é uma equação que eu já sei porque eu conheço o modelo físico de um bipolo do tipo resistência linear. O mesmo acontece para as fontes de corrente. Então, por exemplo, se eu tenho uma fonte de corrente DC, né, contínua, eu sei que a equação dessa fonte de corrente vai ser I igual a uma constante. O mesmo para uma fonte de tensão. Então, eu sei que essa fonte de tensão também vai ser lá uma outra constante qualquer, certo? Então, K2 aqui, tá? Então, metade dessas duas B equações independentes eu já consigo simplesmente conhecendo a modelagem física dos meus bipolos. Fica faltando, então, mais B equações, a outra metade das equações. E da onde que a gente vai obter essas outras B equações? A gente vai obter, no caso aqui, com as leis de Kirchhoff de tensão e corrente. Ok? Bom, vamos começar então pela lei de Kirchhoff da corrente, tá? A lei de Kirchhoff da corrente, ela pode ser enunciada de maneira tão simples quanto dizer que toda corrente que entra no nó de um circuito deve sair, tá?
Isso é a mesma coisa que dizer que um nó de um circuito não é um sumidouro de cargas ou não é um gerador de cargas. Então, todas as cargas que entram, elas têm que sair, tá? E se a gente for pensar no equacionamento dessa afirmação, a gente pode dizer que a soma algébrica das correntes de todos os ramos conectados a um nó deve ser zero, tá? Então, para entender um pouco melhor isso, a gente pode estabelecer uma convenção. Então, eu vou equacionar aqui esse circuito com vocês e eu vou adotar uma convenção onde eu vou dizer que todas as correntes que saem do nó são negativas e todas as correntes que entram no nó são positivas. Paula, eu preciso adotar essa convenção especificamente? Na verdade, não, tá? Você pode adotar a convenção inversa. Inclusive, nos livros, vai ser frequente encontrar a convenção inversa. Eu tô sendo meio rebelde aqui de adotar essa convenção para mostrar para vocês que tanto faz, tá? O único cuidado que tem que ser tomado sempre se você adotou uma convenção, fique preso nessa convenção durante toda a análise. Não vai inventar de no nó 1 você dizer que corrente que entra é negativa e no nó 2 você fazer o inverso, porque daí você mela toda a sua análise, ok? Então, vamos tentar equacionar esse circuito com base nessa convenção e com base na lei de Kirchhoff da corrente, tá? Então, eu tô dizendo que correntes que saem são negativas e correntes que entram são positivas, tá? Bom, então vamos lá. Vamos tentar equacionar o nó 1, né? Então, o nó 1 aí, o que eu tenho? Eu tenho a corrente I1 saindo, a corrente I2 saindo, a corrente I3 saindo. Então, para esse nó, eu vou ter menos I1, menos I2, menos I3 igual a zero. Para o nó 2, eu tenho corrente I1 entrando, corrente I4 entrando e corrente I6 saindo. Então, para o nó 2, eu vou ter mais I1, mais I4, menos I6. Para o nó 3, eu vou ter corrente I4 saindo, menos I4, corrente I5 saindo, menos I5, e corrente I2 entrando, mais I2, certo? Então, eu tô olhando aqui, né, gente? Nó 3, tem corrente I4 saindo, corrente I5 saindo, as duas negativas, corrente I2 entrando, positivo. E, finalmente, para o nó 4, eu vou ter corrente I3 entrando, I3, corrente I6 entrando, I5 entrando e corrente I6 entrando, certo? Aí vem a pergunta, esse conjunto de equações, ele é um conjunto de equações independente? Perguntado de outra maneira, existe alguma combinação linear dessas equações tal que eu consiga zerar a soma algébrica dessas equações, certo? E aí a gente vai chegar à conclusão que esse conjunto de 4 equações, ele não é um conjunto de equações independente. Porque se a gente somar simplesmente todas as equações, a gente vai obter zero, tá? Então, se eu somo todas as equações, esse 1 cancela com esse 2 cancela com esse 2, esse 3 cancela com esse 3, esse 4 cancela com qual I4? Esse aqui, o I5 cancela aqui e o 6 cancela aqui. Então, não é um conjunto de equações independente. Aí vem a segunda pergunta, mas existe aqui um subconjunto de equações independentes que eu possa usar? Na verdade, sim, né?
a gente percebe que essa última equação aqui, se ela for descartada, as outras 3 equações que a gente tiver, elas vão ser independentes. Uma maneira de perceber isso é que cada nova equação, quando eu fui da equação 1 para a equação 2, eu adicionei novos termos. Então, da equação 1 para a equação 2, eu adicionei o 4 e o 6. Da equação 2 para a equação 3, eu adicionei o i5, que ainda não estava presente em nenhuma das 3 equações. Mas aí, quando eu fui para a equação 4, já não tinha novidade nenhuma. Eu já tinha nas outras equações o i3, o i5 e o i6. Então, se eu jogar fora essa última equação, eu acabo ficando com 3 equações independentes, tá? Então, vamos repetir isso. Então, aqui estão escritas as 4 equações novamente, de um jeitinho um pouquinho mais bonito do que minha letra garranchada, tá? E aí, aqui eu tô destacando que a soma de todas essas 4 equações, ela acaba sendo nula, né? A última equação, ela não é independente das demais, e eu posso me livrar dela, porque aí sim eu fico com um conjunto de 3 equações independentes. E na verdade, gente, isso vai ser uma regra para todos os circuitos desse tipo. Então, a gente sempre vai ter que num circuito com N nós, a gente sempre vai ter N menos uma equações de corrente independentes. Então, para um circuito de N nós, eu sempre posso não equacionar um dos nós, porque se eu equacionar os N menos um nós restantes, eu já vou obter um sistema de equações independentes, tá? Depois a gente vai ver que quando a gente estiver analisando os circuitos, a gente sempre vai escolher um nó de referência, que muitas vezes a gente vai chamar de terra, né? E é esse nó que a gente não vai equacionar, tá? Então, fiquem com essa questão de que num circuito com N nós, nós temos N menos uma equações de corrente independentes. Então, pera lá, vamos voltar ali naquele nosso cenário inicial, né? Então, eu dizia que num circuito com B bipolos, a gente tem 2 B incógnitas. Eu quero saber as tensões e correntes de cada bipolo. E aí, eu também disse que metade dessas equações eu já conseguiria derivar do meu próprio conhecimento da modelagem física desses bipolos, certo? E agora, eu acabei de ver que pela lei de Kirchhoff das correntes, eu consigo obter N menos uma equações independentes. Então, agora, eu já tenho quantas equações independentes? Eu tenho B, né, mais N menos uma equações independentes, certo? Quantas faltam, né? Eu preciso de B menos N menos uma, tá? Caso tenha ficado complicado, né? Vamos fazer aqui no cantinho, ó. Então, eu preciso de 2 B equações independentes, certo? B equações, metade disso eu já tenho das relações tensão-corrente dos bipolos, fica faltando eu achar B equações. Só que agora eu já descobri N menos uma equações independentes por causa da lei de Kirchhoff das correntes. Quantas que estão faltando? Estão faltando B menos N menos 1. Ou, se a gente tirar aqui do parênteses, B menos N mais 1. Eu preciso achar ainda B menos N mais 1 equações para que eu consiga ter todo o sistema de equações independentes que vai me ajudar a resolver o circuito por completo. E da onde vão vir essas B menos N mais 1 equações faltantes? Da lei de Kirchhoff das tensões, tá?